Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé. Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Senhor, nós também queremos ser seus discípulos e queremos sentar aos teus pés e ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, possa converter o nosso coração, possamos ganhar fé ao ouvir a tua palavra, possamos acreditar e viver por ela, Senhor. Nós pedimos que o Senhor seja glorificado, abençoando a tua palavra nesse dia, mudando o curso de nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Quando Jesus falou esse sermão, é interessante que ele sobe uma montanha e aí os seus discípulos assentam ao redor dele. E quando ele se assenta, além das pessoas, ele começa a falar a sua mensagem para aqueles que viveriam na esfera do seu reino. Por isso que é muito importante a gente congregar. O livro de Hebreus fala para a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque quando nos congregamos, quando nos reunimos, como estamos fazendo hoje, é exatamente como aquele contexto dos discípulos que sobem aquela montanha e sentam-se aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Eles seguiam Jesus. Aonde Jesus estava, eles andavam juntos. E aí Jesus faz esse chamado para que aqueles que ouvem a sua palavra também sejam seus discípulos e sigam a ele.
É claro que para seguir a Jesus você tem que abandonar coisas. E especialmente, ele diz que quem quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Quantas coisas querem nos embaraçar para a gente não seguir ao Senhor e sempre que Ele quiser nos falar, nos manter distante para a gente não ouvir a palavra. Por isso há um preço a ser pago para seguir o Senhor e também ouvir a sua palavra para viver por ela. Quando ele foi guiado ao deserto e ali foi tentado por Satanás, logo na primeira tentação que o diabo lhe fez, colocando em dúvida a sua identidade, se ele era realmente o Filho de Deus. No batismo os céus se abriram e veio aquela voz do céu: Tu és meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Imediatamente ele é conduzido ao deserto. Ali você não encontra os céus abertos. E ali você não vê nem a voz do Senhor, o Pai, e nem o Espírito vindo em forma de pomba. Você vai ver no deserto que é um ambiente de provação, e do lugar da pomba você vai encontrar uma serpente. Você vai encontrar Satanás no lugar do Pai. Enquanto o Pai fala com certeza: Tu és meu Filho amado em quem me comprazo, o inimigo fala para o Senhor: se tu és o Filho de Deus. Ele lança uma dúvida, ou ele tenta lançar uma dúvida no coração do Senhor. E quando ele recebe esse ataque do inimigo, criando crise ou semeando dúvida em sua identidade, a sua primeira tentação é exatamente a sua provisão de coisas cotidianas. Você entendeu errado. Ou você não é filho de Deus de maneira nenhuma, ou se você é filho de Deus, Deus te abandonou. Ele te desamparou. Porque não é justo que alguém seja filho de Deus e ele esteja num deserto em provação e agora a sua primeira necessidade básica, que é de sobrevivência física, natural, você tenha falta. Então Deus não é justo com você. Agora, se você é filho de Deus e você tem algum poder, então você transforme essas pedras em pães, ou seja, você tem que empenhar todo o seu recurso, toda a sua energia para você cuidar da sua própria provisão. Que tentação terrível, né? Você tem que se preocupar com a sua sobrevivência, você tem que se inquietar com a sua sobrevivência. E a resposta de Jesus é simplesmente: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando as Escrituras. Não vamos falar dos outros níveis dessa tentação, mas que palavra extraordinária. O homem viverá pela palavra que procede da boca de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você passa a ter vida. Quando você se alimenta da palavra de Deus, todas as coisas que estão, digamos, no campo do mistério, do irracional, daquilo que você não entende porque fugiu à inteligência humana, fugiu ao controle humano, você vai ser provido pela palavra, suprido pela palavra, e ela vai te trazer luz. A palavra alimenta, a palavra supre, a palavra sustenta, a palavra ela leva a gente a experimentar um nível de sobrevivência que na nossa humanidade e nas limitações por si só não poderemos jamais viver. Aquele que não vive pela palavra cai, porque inclusive o universo ele subsiste por meio da palavra e ele é sustentado por meio da palavra. Ele foi criado pela palavra e ele subsiste pela palavra. O inimigo trabalha para nos tirar da esfera da palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Essa foi a primeira tentação do Senhor, uma vida longe da palavra de Deus. E uma vida longe da palavra de Deus, ela cria dúvidas. E uma vida com dúvida, ela tem que se esforçar para se autossustentar. E agora a sua vida se torna sempre no campo do deserto, e é como se fosse uma bomba que está sempre explodindo dentro da alma. Uma bomba chamada si, uma bomba chamada dúvida. Uma tentação terrível
Satanás lançando seus dardos inflamados para levar o homem ao desespero. E no lugar dele confiar no Senhor, ele agora entra em pânico, na ansiedade. Jesus triunfou nas tentações do diabo por meio da palavra de Deus. Que importante é você e eu, aqueles que são filhos de Deus, viverem como discípulos. Siga o Senhor, não em circunstância. Não siga seus sentimentos, seu coração. Eles são enganosos. As circunstâncias sempre vão estar contra você e a mim. Porque esse mundo está em caos, está no maligno. E sempre procurar estar sentado aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Agora, esse evangelho, que é o evangelho do reino, esse evangelho de Mateus, Jesus vai dar essas orientações como vivermos na esfera do reino de Deus. Ele ensina aquela oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está mostrando: o teu Pai não está nessa terra. Teu Pai está nos céus. Então, se você é aquele que quer cultivar a comunhão com o Pai, olhe para os céus, não para a terra. Se achegue aos céus, porque ali você vai encontrar a origem de toda a tua provisão e sobrevivência. Ali você vai encontrar o seu descanso e o seu destino. Você está indo para lá. O seu Pai é de lá, seu Pai não é daqui. Santificado seja o teu nome, ou seja, tudo que fizermos aqui é para que Deus seja santo e glorificado em nossas vidas. E ele imediatamente começa a falar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o primeiro, vamos dizer, aspecto do desafio do cristão, é viver para que o reino de Deus se manifeste através de nossas vidas. E esse reino está alinhado com a vontade de Deus. Não é possível viver a esfera do reino desalinhado da vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, porque nos céus o Senhor reina 100%, mas na terra você tem uma vontade humana inflamada pela queda do inimigo, pelo pecado. E agora a nossa vontade, os nossos sentimentos estão corrompidos. E ele fala: venha a nós o teu reino, ou seja, reina sobre nós ao ponto que não haja nenhuma resistência em nosso coração à vontade de Deus. Até a gente entender que há um grande conflito dentro de nós que reflete uma batalha cósmica, uma batalha que está travada no universo entre quem terá o trono de nossas vidas. Deus ou Satanás, ou Deus ou o pecado. E que nós estamos nessa arena de batalha que o campo é a nossa alma, é a nossa mente, é o nosso coração. Nós todos os dias estamos travando uma batalha. E você não pode seguir o seu sentimento nem a sua mente. Sua carne é seu maior adversário. Precisamos orar: Senhor, venha a nós o teu reino. Não nosso reino. O que é o reino? É o governo. Se você governa a sua vida, Deus não está reinando em sua vida, é você que está reinando. Claro que não é um reino vitorioso, não é um reino de frutos, de virtudes, é um reino de queda, de vergonha, de tragédia, de fracasso, de pecado. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Esse é o desafio do cristão. E agora Jesus começa a dar orientações como podemos viver na esfera desse reino e a gente não se sujeitar a essa mesma serpente que tentou Jesus no deserto, a gente não se sujeitar às seus estratagemas que estão sempre querendo nos hipnotizar, nos enfeitiçar com as tentações mágicas desse mundo que tem tantas coisas ao nosso redor, que está sempre ministrando para nós desejos, pensamentos, curiosidades, igual ministrou a Eva e Adão lá no deserto. Será que Deus falou assim? Deus falou assim? Quer dizer, está sempre ali, sabe, criando sofisma na nossa mente. É assim, mas não é bem assim. E é um perigo que, se você não alimenta da palavra de Deus, você vai se alimentar da palavra desse mundo ou da carne. Se você não ouve o cordeiro, você vai ouvir a serpente.
Se você não está olhando para os céus, para o seu pai, você vai olhar para o diabo, que é o pai ou Deus desse mundo caído, quando você olha só para as coisas desse mundo. Então Jesus começa a nos aconselhar, esse versículo 19 do capítulo 6. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro nos céus, onde as traças e as ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Em outras palavras, vocês foram chamados para uma missão. Vocês não podem se distrair com nada. Quando cada um de nós tem uma viagem para fazer, imagine que você vai viajar de avião. Aí o aplicativo onde você comprou, vai chegando a data da sua viagem, ele começa a disparar a mensagem, está chegando a data. E você começa a se preparar, você não assume compromisso para aquele dia, e se possível um dia antes. Você tem que fazer sua mala, você tem que ter uma reserva, sua saúde tem que estar bem, preparar a família. Se você vai a trabalho, você tem que preparar as tarefas do trabalho. Então sua vida é moldada por essa missão e por esse compromisso. Você tem um número do voo, pode sair ali milhares de voos. Mas quando você chega lá no aeroporto, aquele voo que você vai pegar, tudo ali está preparado para aquele voo sair na hora certa e te receber. Os comissários, o avião foi abastecido, os equipamentos, suporte, a bagagem, enfim, tudo. Porque tem uma missão envolvida, nada pode se distrair. Agora, você já viu um avião sair ou decolar sem ter uma rota, sem ter uma missão? Nunca. Quem seria louco de gastar toda uma energia, todo o equipamento, todos os valores, falar, nós vamos sair para onde? Não sei. Isso não existe. Tem uma rota e tudo agora vai convergir para essa missão ser cumprida. O que Jesus está falando para nós é só uma parábola do que eu estou querendo dizer. Nós não podemos nos distrair com qualquer coisa que vai nos fazer perder a rota da nossa missão. Absolutamente nada. Eu, quando vou viajar, até o cinto que eu uso, ou o sapato que eu uso, eu coloco um que não vai travar na hora que você passa ali no provador de metal, né? Porque você perde um tempo louco ali, e é chato aquilo, né? O Tibi está rindo porque ele deve ter ficado travado daqui até a África e voltou também. Aí a turma já pensa que é um terrorista, né? Mas é muito ruim, tira o sapato, tira o cinto, agora vê se tem moeda, tira a camisa, tira a jaqueta, é terrível. São pequenos detalhes, né? Mas você tem que pensar em tornar coisas mais fáceis, descomplicadas, e a sua missão ser cumprida. Agora, Jesus está falando em riqueza, em tesouro, sendo que a maioria dos seus discípulos eram pobres, assim como muitos de nós somos pobres. Mas que lição maravilhosa! Que enquanto seja difícil para nós ter riqueza nessa terra, ele está falando para nós, a verdadeira e maior riqueza que vocês devem querer adquirir é a riqueza no mundo vindouro. Que embora nem todos tenhamos o privilégio de nascer rico ou conquistar riqueza nessa terra, todos nós temos o privilégio de sermos ricos no mundo por vir. E você pode conquistar, ou seja, focar sua energia, sua força, sua saúde, seu tempo, para você adquirir tesouro no céu. Porque esse mundo ele é desenhado, ele é totalmente programado para que os homens sejam escravos de motivações erradas, e uma delas é a riqueza. O status, a cobiça, a vanglória. Então não corram atrás de ajudar tesouro nessa terra, adquira as coisas nessa terra para ajudar você a cumprir a sua missão de trazer o reino de Deus. Mas se você se envolver com qualquer coisa que está atrapalhando você cumprir a sua missão, você tem que abandonar essa coisa. Você vai perder o avião, você vai perder a sua recompensa, você não vai chegar lá no outro lado. E se você adquirir coisa nessa terra, lembre-se
As traças e a ferrugem vão corroer. Aqui na minha versão diz, os ladrões escavam, porque na época as pessoas escondiam tesouro debaixo da terra. Ou nas tendas. Hoje não é assim. Hoje se coloca dinheiro no banco, nas aplicações. Mas quanto risco nós temos de algum sistema falhar da tecnologia, ou mesmo um governo autoritário ele tomar ou travar a economia do país e quem sabe até mundial. Isso já aconteceu na história várias vezes. No Brasil, a última vez foi com o Collor. E as pessoas entraram em desespero. Recentemente eu fui ao banco porque eu recebi uma notificação de um bloqueio judicial na minha conta. Claro que não tinha quase nada lá, né? Foi um pequeno problema que teve que foi resolvido. Mas tinha uma pessoa na minha frente que parece que era o último dia da vida dela. Ele estava em desespero. Porque o que ele ajuntou ali, o sistema segurou. Ele era um engenheiro que não estava executando a engenharia, vamos dizer, existia um processo que não estava legal e ele foi embargado, as finanças dele. Ele entrou em desespero. Mas isso, a nossa vida, por melhor que você faça algo aqui lícito, nós corremos risco todos os dias. Né? E não é você ou ele, não, somos todos nós, aqui tudo pode acontecer. Você fala, então não se iludam. Não se iludam em querer ajuntar riqueza nessa terra. Você vai ter o problema das traças, da ferrugem e dos ladrões, mas o que ele quer realmente provocar reflexão é o verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ou seja, onde você colocar o foco da sua vida, o seu coração vai estar preso nessas coisas. Que coisa, né? Imagina, você não estava construindo, agora você está construindo. Você sonha às vezes com as coisas da casa, que tem que comprar, ou acorda assim, nossa, tem que comprar, será que eu comprei? Será que eu... É um fator normal, isso é humano, é normal isso aí. Agora, se você viver a sua vida totalmente focada nisso, respirando isso, às vezes eu falo que nós temos a casa do lado de fora, mas a casa está dentro do nosso coração, né? Lembra que ela tem 100 metros, 200 metros quadrados, mas ela coube dentro do seu coração. Porque você está vivendo, alimentando toda a sua energia em torno disso. E a gente tem que aprender com o Senhor que a nossa verdadeira casa não é aqui, não é terreno. A verdadeira comida não é essa que nós vamos comer daqui a pouco no almoço. A verdadeira água não é essa, é aquela que flui do trono de Deus. A verdadeira cidade não é essa que nós estamos vivendo. A nossa cidadania não é daqui. Tudo aqui é passageiro, nós somos peregrinos. Tudo aqui é simbólico, é praticamente uma parábola, ainda que as coisas sejam físicas, ela representa uma mensagem de realidades eternas. Seu casamento é verdadeiro, mas o verdadeiro casamento virá, que é Cristo e a igreja. Isso aqui é só uma simbologia, e por isso nós temos que viver bem o nosso casamento, porque ele está pregoando uma mensagem do verdadeiro casamento. Tudo nessa terra é um eco de verdades eternas. O pão, a casa, a comida, o alimento, o corpo. Paulo fala desse tabernáculo aqui, ó, que é uma figura do verdadeiro tabernáculo, do tabernáculo que Moisés construiu, do verdadeiro tabernáculo. Ele vai falar da casa do meu pai. E nós, às vezes, não entendemos isso. Nós vivemos olhando para essa terra como se a nossa eternidade vai ser aqui. Não é aqui. Não será aqui. Então, a pergunta é, onde está o seu tesouro? O que está ocupando o primeiro lugar do seu coração? Às vezes o nosso tesouro não são riqueza, mas é o filho, é a filha, é o marido. São as coisas, é o trabalho, é a empresa, sei lá, é qualquer coisa que aquilo ocupa 100% do lugar que Jesus deveria ocupar. E nós agora nos tornamos idólatras porque deixamos de servir o Senhor integralmente. Integralmente que eu falo é com tudo que temos e força, porque nós estamos ocupados com uma coisa que tomou o primeiro lugar no nosso coração. Mas em relação a tesouro e riqueza, o Senhor está falando para você e para mim hoje. Você pode ser rico nessa terra, ou pode ser pobre nessa terra, mas a pergunta não é essa.
o quão você é pobre ou rico no reino que virá. O quanto que você está entesourando para a vida eterna. Se você acumula dinheiro na sua conta, você se esforça muito para separar um dinheirinho e fazer uma reserva, ok. Agora, quanto você tem aplicado no banco de Deus? Como está o seu crédito no banco de Deus? Então, há várias passagens na Bíblia que falam disso. Em Lucas 16, eu só falo assim: granjeai amigo com dinheiro ou a riqueza da iniquidade, para que quando essas vos faltarem aqui, ou esses vos faltarem aqui, vocês sejam recebidos lá por aqueles amigos que vocês conquistaram com a riqueza aqui da terra. Quer dizer que você compartilhou os seus bens. Você abençoou pessoas, cuidou dos pobres, de viúvas. Você abençoou a obra de Deus. Você não foi, mas você ajudou para que missionários fossem enviados. E naquele dia, você vai participar da recompensa que esses terão. E muitas pessoas que você nem sequer viu poderão ser salvas com a contribuição financeira que você fez para outros que pregarão, serão enviados, ouvirão um canal via internet, ou um folheto, ou um livro, e você terá recompensa ou participação na salvação dessas vidas. Você está entesourando para lá. Paulo fala aos Efésios, orienta Timóteo para mandar os ricos não colocar a sua confiança na riqueza que é perecível, que pode falhar, mas coloca a sua confiança em Deus, e que eles sejam ricos em boas obras, e sejam generosos, e assim eles vão entesourar para aquele dia. Está no capítulo 5 de Efésios. Tiago, no capítulo 5, ele mostra uma sentença terrível de Deus contra os ricos, porque eles não só estão vivendo com as suas riquezas nessa terra, mas eles não estão construindo tesouros para o mundo que virá. E eles estão faltando com a sua mordomia de repartir com aqueles que não têm. O Senhor fala: meu é o ouro e a prata. Quer dizer que a riqueza que está nessa terra, na mão de pessoas, era para representar a mordomia de Deus. Não é à toa que Jesus orou: Pai nosso que está... o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o pão é nosso. Não é só teu ou meu. O pão que nós temos, ele deveria ser repartido de forma coletiva, não obrigatório como o comunismo, mas a gente entender que o que temos, nós devemos ter cuidado para não ser egoísta. Pertence ao Senhor e não a nós. Agora, como vamos administrar os nossos recursos, por menor que eles sejam? Então, naquele dia, quem é pobre aqui poderá ser rico lá. Agora, quem é rico aqui, você corre um risco muito grande de você não ter representado bem a mordomia do reino, e lá você não tem fundo nenhum e será pobre. Vocês estão me entendendo? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico era pobre na esfera do reino, e o Lázaro, que era um mendigo aqui, ele era rico. Que loucura isso, né? Porque nós estamos aqui só de passagem. Então não deixa as coisas dessa terra roubar o seu chamamento celestial, e a gente está com o coração enterrado nas coisas dessa terra, porque nós estamos numa missão. Versículo 24, ele continua falando a mesma direção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é uma entidade, ou as riquezas. É a única vez na Bíblia que algo material, físico, é chamado de Senhor ou de Deus, de uma potestade que está em oposição a Deus. Ele está dizendo que a riqueza pode se tornar um Deus na vida da gente, e não somente isso, por detrás da riqueza ou do dinheiro, existem potestades espirituais que escravizam o homem para eles viverem enterrado o seu coração, a sua mente, os seus olhos só nas coisas dessa vida. Meus amigos, vocês lembram quando que Judas ficou possesso? Quando Satanás entrou em Judas? Quem lembra? O que ele fez, afinal de contas? Quando foi que Judas
ficou possesso quando Satanás entrou em Judas? Aonde ele estava? O que ele fez? Quem que lembra, gente? Ele foi se enforcar, né? Sim, mas ele foi porque ele caiu em si, em remorso. Mas o que ele fez quando a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, o diabo entrou em Judas? Traição. Foi quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E olha um homem cheio do diabo. Ele não está na terra, caído na terra, botando espuma pela boca e se debatendo e gritando como um homem endemoniado, que às vezes a gente encontra não só na Bíblia, mas quando pregamos o evangelho no campo. Não, ele está negociando dinheiro. Tá certo? Depois vocês veem ele lá no livro de João, na ceia, quando ele traz Jesus e vende Jesus, o diabo entra nele. E aí ele sai e vai lá receber o dinheiro dele, etc, etc. Irmãos, isso aqui é muito sério. Ou você vai servir o Senhor, ou você vai servir a riqueza. Ou o Senhor vai governar a sua vida e você vai ser um discípulo que vai concentrar todas as esferas da sua vida para servir o Senhor. E isso envolve criação de filho, trabalho, negócio, lazer, casamento, noivado, a vida solteira, a educação, onde você vai morar. Tudo que você vai decidir, volta à parábola do voo. Você vai fazer sua mala, tá frio, tá calor, que roupa que eu levo, tal, tal. Tudo que você vai fazer tem a ver com a sua missão. Mas lembre-se, o Senhor coloca aqui ele e uma potestade chamada Mamon, que são as riquezas. Quem está governando a sua vida? Logo que você acorda, o que você tem que fazer durante o dia, sua vida está girando em torno de quê? E por mais que não tenhamos tanta riqueza, na verdade, muitos de nós não temos nada. Mas é muito provável que os pobres vivam mais dominados pelo dinheiro do que imaginam. Porque eles estão sempre aí, vivendo e respirando em torno dessas coisas. De como vão decidir a sua vida. Então chegamos no versículo 25. Ele vai dizer assim: por isso digo a vocês, não vivam preocupados com a sua vida, ou não andeis inquietos. Essa é a questão. Nesse mundo maligno, a estratégia de marketing é muito boa. Ela vai criar em você uma necessidade que você não tem, para você usar o dinheiro que você não pode, e para viver um estilo de vida que não é próprio seu, para agradar um público que não te ama, não tem nada a ver com a sua vida. E você toma a forma desse mundo que a Bíblia diz que está no maligno. Ou você vai pegar um dinheiro emprestado no banco, ou seja, onde for, isso vai gerar juros que quando você for tentar acertar, você está pagando 2, 3 vezes mais o valor do que você comprou. Ou você vai usar um dinheiro seu inadequadamente que você poderia fazer uma coisa muito melhor. Mas o mundo está preparado para escravizar você em dívida, em situações, em estilo de vida que é pífia, é uma vida miserável que não vale a pena você viver. Então ele está dizendo, não ande inquieto com essas coisas. Ah, irmãos, como é que você vai servir o Senhor se o seu coração estiver inquieto? Meu Deus, está chegando aquela conta, cara. Eu não consegui o dinheiro ainda. Mas para que eu comprei aquilo? Eu podia ter esperado. E agora? O banco eu já estou meio comprometido. Ah, tem um fulano de tal. Pô, mas eu vou falar com ele de novo. Assim, sabe? É um negócio muito ruim. Aí não dormimos direito. É complicado. Eu não sei se todos vocês pensam assim, mas nós fomos colonizados sobre escravidão financeira. Eu nunca esqueço daquele termo quinto dos infernos, que surgiu na época dos portugueses, depois pelos espanhóis, quando invadiram
as colônias, na verdade, quando colonizaram os países da América, especialmente o Brasil, agora aqueles que cultivavam a terra e plantavam, eles tinham que mandar 20% do que eles granjeavam como imposto para Portugal. Isso significa 1/5. Então a população que trabalhava chamava isso de 1/5 dos infernos. É um imposto desgraçado, porque a terra é minha, o suor é meu, o trabalho é meu, e agora eu tenho que mandar 20% do que eu trabalho para um cara que não fez nada lá, os reis, os imperadores, é um negócio complicado. Hã? Hoje é mais, né? Não, hoje não é o 5 dos infernos. Que Deus nos guarde aí dessa política nossa, quem vai governar, porque a gente foi mandar dinheiro para a Venezuela, o governo queria 70% e 30% passar para os irmãos, o banco segurava. Aí Deus preparou um anjo lá que tem empresa lá na Venezuela, ele recebe aqui, passa a moeda para eles lá e a gente só paga o valor do câmbio, uma taxa, mas é assim esse mundo. Então você está vendo o que Jesus está falando para você? Não andeis inquieto, irmão. Não importa se o negócio é bom ou ruim, se é lícito ou se não é lícito. Não é essa a questão. A questão é que nós não somos daqui. Nada pode roubar a sua paz, senão você vai perder a sua missão. E agora você vai ter que viver a sua vida escravizado para tentar resolver problemas que você mesmo criou por não viver como um discípulo, mas como um mundano. Claro que você pode adquirir as coisas, mas é muito melhor você estar em oração, juntar dinheiro, procurar comprar as coisas à vista e não a prazo. Quando você não tem, você ora. E viver essa cultura do reino. Pensar muito bem se o Senhor está abençoando você para adquirir essas coisas. Claro que tem coisas que são inevitáveis, nós vamos ter problemas. Mas muitas coisas, infelizmente, nós fomos traídos por motivações erradas. Então ele diz, não ande inquieto quanto a essas coisas. Não se preocupe com a sua vida. Quer dizer, nós nos preocupamos demais com a nossa própria vida nessa terra. Mas o quanto nós estamos preocupados pela vida que virá, ou com o reino que virá. Se você partisse hoje, vamos supor, você tem ainda 1 hora, 2, 3 horas para você partir. Você acha que você cumpriu bem a sua missão aqui na Terra? Ou você está em dívida com Deus, com seus irmãos, com seu dom espiritual, com os seus talentos naturais? Tem coisa que está para trás? Tem coisa inacabada? Você tem uma carreira que Deus te deu aqui na Terra. Você está cumprindo a sua carreira que Ele te deu? Ou você está agarrado com muitas coisas nessa terra que está impedindo você falar como Paulo? Combati o bom combate. O que mais que Paulo falou? Completei a minha carreira e guardei a fé. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós somos chamados, eleitos para boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Como é que você se sentiria hoje? Ou a gente oraria, Senhor, me dá mais um tempo, eu tô tão preguiçoso, eu estou tão distraído, estou tão envolvido com eu não estou sendo fiel ao Senhor, não. Será que você sabe que naquele dia haverá um tribunal? Você vai estar diante do tribunal e vão ter livros, e ali está registrado as suas obras. Você se ocupou mais com a sua casa ou com a casa de Deus? Mais com o seu trabalho ou o trabalho de Deus? Você usou mais o seu tempo, seus recursos só com as suas coisas, ou você também usou o seu tempo, seu recurso para você ser fiel com as coisas que Deus te deu para fazer? Na verdade, você acha que o seu tempo, a sua casa, o seu recurso tem a ver com você? Simplesmente? Você está equivocado. O ateu pensa assim, o ímpio pensa assim, o incrédulo pensa assim, o discípulo não. Ele usa, ele desfruta, ele se recreia com os seus, mas ele sabe que nada tem a ver com ele, tudo tem a ver com o reino de Deus. Nós apenas somos mordomos. Ele colocou nas nossas mãos, mas ele espera de nós parceria, comunhão, relacionamento, para a gente ter paz de adquirir as coisas.
Ele fica feliz quando você adquire as coisas. Mas são coisas que te levam a ser melhor mordomo, estar mais perto do Senhor, mais perto dos irmãos, e que você possa servir melhor ao Senhor. Agora, se ele prospera você, você adquire coisas que Deus está longe de você. Você está longe dos seus irmãos. E você não cumpre a sua missão, seu ministério, seu serviço. Quem inflamou seu coração você adquirir essas coisas? Você acha que foi o Espírito Santo? Vocês estão me entendendo? Tem uma mensagem do Tozer, Como Provar os Espíritos. É um livretinho pequeno. E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Se nós estamos sendo influenciados por uma força que nos afasta do Senhor ou se nos aproxima dele. Se nos torna mais santo ou mais mundano. Se nos torna mais servos ou mais egoísta. Estão entendendo? Não ande inquieto com essas coisas. Esse mundo vai entrar em colapso. Esse mundo, ele está no maligno. Esse mundo, ele é preparado para roubar a sua paz e te aprisionar naquelas prisões que nós mesmos criamos, que nos escravizam. E ele vai dizer no versículo 26, olhem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar alguns centímetros ao curso da sua vida? Quanto tempo faz que você não olha as aves do céu? Quanto tempo faz que você não vai para o campo, para as árvores, tirar um tempo com a sua família, passear? Nós, às vezes, estamos só nessa selva de pedra, nesse labirinto de mundo de negócio. E por mais que você ande nos lugares onde tem as aves do céu, sua cabeça está como o verme de Jacó. Você só pensa em negócio, tomar vantagem e olhando para a terra. Como disse um poeta, há quem passe pelo bosque e só encontre lenha para fogueira. Ele não vê as flores, os rios, a borboleta, o beija-flor. Ele só vê coisa para a fogueira dele. Ele não está contemplando as maravilhas dessa vida, as dádivas de Deus dessa vida. Mas ele está falando, olha, os pássaros estão pregando para você, os peixes, os rios, os mares, a floresta, porque Deus cuida da natureza. Ele não permite uma estrela se mover sem o seu arranjo. Tudo está no seu devido lugar. E ele veste tudo isso com a sua soberania e glória, com a sua majestade. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Será que Deus não tem mais cuidado de você do que as aves do céu? E se você se preocupar tanto com a vida, você pode acrescentar alguns centímetros ao curso da sua vida? Você acha que você vai viver mais se preocupando? Ao contrário, a ansiedade de hoje, ela não resolve o seu problema de amanhã. Ela só tira o seu sono do seu dia hoje e te leva a um sofrimento imaginário que ele nem sequer está acontecendo. Porque onde há ansiedade não há fé, e onde há fé há o fim da ansiedade. O que você está alimentando no seu coração? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é um mandamento. Cultivar a ansiedade é pecado. Porque a ansiedade está dizendo que Deus não existe. E se Deus existe, ele te abandonou. É como se fosse um deísta. Deus existe, mas ele não se importa com a sua batalha nesse mundo. Isso é o deísmo. A ansiedade afronta Deus, como se ele não fosse seu pai. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas o inimigo é muito bom em massagear o nosso ego e nos levar à ansiedade. Quantas vezes estamos ansiosos por tantas coisas? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Alguém lembra o restante do versículo? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado.
Amém. Ele cuida dos pássaros, das aves. Ah, mas por que comigo ele não está cuidando? Quem disse que ele não está cuidando? Talvez você ache que está faltando muitas coisas porque você não entendeu ainda o Salmo 23. Quem que lembra o primeiro? Vou pedir às crianças, o primeiro versículo do Salmo 23. Aí alguém falou lá, o Senhor é meu pastor. E o pensamento do hebreu ou do hebraico é, ele não me falta em nada. De nada tenho falta. Então, se algumas coisas você não tem, é porque o seu pastor está falando, meu filho, minha filha, você não precisa disso agora. Porque essas coisas vão levar você a tomar um curso na sua vida que você vai perder o seu avião. Vai te afastar de mim. É vaidade. Espera um pouco. Mas nós queremos, sabe, amontoar coisa, adquirir coisa. Na nossa força, se Deus não dá agora, se Deus não me dá o meu Isaac, eu vou fabricar o meu Ismael. E aí está essa guerra até hoje lá no Oriente. Lá. Quantas coisas às vezes a gente adquire, né? Já vão 1 ano, 2, 5, 10, 20, você sofre. Bendito Deus, por que eu fui fazer aquilo? E o Senhor permite, até a gente entender. Se o Senhor me libertar disso aqui, me der livramento, Senhor, eu nunca mais quero fazer esse tipo de coisa. A gente está aprendendo alguma coisa, né, Roberto? Então, não ande ansioso. Amém. E ele vai dizer, observe as aves do campo. Verso 29, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Ou seja, na hora da crise, o Senhor espera que nós venhamos exercitar a fé. E ele diz, se vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo, não é dinheiro, não são as coisas dessa terra. Vos dará o Espírito Santo àqueles que clamarem a Ele dia e noite. Qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Se pedir peixe, vai dar serpente. Não é? Agora ele está mostrando assim, se vocês pedirem ao Pai, vocês sendo maus dão coisas boas aos seus filhos, ele vai dar o Espírito Santo a vocês. O que ele está querendo dizer para nós? O cabeçudo, cabeçuda. Nossa, você está pedindo tanta coisa. Mas você não entende que a sua maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, que é Deus que habita em você, que vai guiar você para a sua missão. E você vai poder adquirir coisas, sim. Ainda que nem todas, mas vão adquirir coisas que vão ajudar você a cumprir a sua missão nessa terra. Nós achamos que precisamos de muitas coisas. E nem lembramos do Espírito Santo. Dele governar a nossa vida, de sermos amigos dele, de sermos intercessores, de sermos cheios da unção. Mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, o Senhor vai ganhando a sua vida, mesmo que você faça, mas o outro tem, mas você não é o outro. O que Deus tem para você, Ele não vai permitir isso aí agora. Se o assunto é comigo, não é com você, não tem nada a ver em fazer algo para chamar a atenção do outro e de ninguém. É uma vida secreta entre você e eu. Versículo 31. Portanto, quem pode ler bem alto esse versículo? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Amém. Não vos inquieteis. Lembra da parábola do semeador? Teve uma semente e caiu entre as pedras, ou pedregais. Ela começou a crescer, foi a pedras ou espinho? Vamos conferir aqui. Mateus capítulo 13. Alguém pode ler o versículo 22 para mim, por favor? Mateus 13, 22.
que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Tá vendo? Entre os espinhos. A preocupação dessas vidas, a sedução da riqueza, sufocam ela. E ela não produz frutos. Deus quer que a gente seja a última semente aí, né? Aquele que ouve a palavra, compreende e vai produzir a 100, 60, 30 por um. Irmãos, por que muitos de nós não produzimos fruto na nossa vida cristã? Porque estamos inquietos com muitas coisas. Estamos usando mal o nosso dinheiro. E estamos preocupados, estamos ansiosos. E tem essa sedução, né? O mundo trabalha para adquirir coisas. E é como se fosse aqueles presidiários do passado que tem uma corrente agarrada no seu pé, você não consegue andar. Né? A Bíblia fala para a gente deixar o pecado e o embaraço que estão de perto nos assedia, para a gente correr a carreira, mas não conseguimos porque estamos escravizados. E aqui está dizendo, né? Esse 31, não se preocupe, eu não andei inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Claro que hoje o nosso pensamento é um pouco diferente dessa época aqui, né? A gente pensa, como que eu vou adquirir isso ou aquilo? E queremos adquirir coisas. Verso 32, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Ué, então não temos que preocupar em ter o nosso salário, ter a nossa casa, ter a nossa mobília, ter o nosso alimento. Não, não é isso que ele está querendo dizer, não. O que ele quer dizer é o seguinte, não se preocupe ao ponto dessas coisas dominar o seu coração e você viver em torno dessas coisas. No lugar de você viver em torno da comunhão com seu Pai e cumprir a sua missão. Trabalhe, mas não seja escravo do trabalho. Percebe a diferença? Trabalhe, mas trabalhe naquelas coisas que te aproximam de Deus e você honra a Deus com o seu trabalho. Trabalhe, mas que Deus seja santificado no seu trabalho. Ganhe dinheiro, mas não seja escravo do dinheiro. Compre as coisas, mas não se endivida. Compre as coisas, mas não se empolgue para você comprar demasiado e se envolver numa coisa que você não precisa. São essas coisas que o Senhor traz a gente para uma lição muito prática. Os gentios é que vivem em torno dessas coisas porque eles não conhecem aquele que cuida das aves. E ele não conhece o Pai Celestial. O Pai de vocês que está no céu não está nessa terra, então não viva só nessa terra. Ele sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Ele sabe. Mas então tá bom. Então, como é que nós vamos fazer? Qual que é o conselho do Senhor para nós? Abandonar tudo? Viver como aqueles pais da espiritualidade do deserto, ou no mosteiro? Não é isso que ele está falando, não. Temos que sair dos grandes centros, da sociedade, das empresas? Não. Não é isso que ele está querendo dizer. Versículo 33, 33, ele vai dizer o que a gente tem que fazer. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão. Olha isso aqui, irmãos. Se você buscar todas estas coisas, essas coisas não vão ser acrescentadas na sua vida. E se essas coisas forem acrescentadas, serão acrescentadas com espinhos, com dores, com tribulação. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as nossas demais coisas começam a ser alinhadas. É interessante isso. E é a experiência que por misericórdia eu tenho vivido. Quanta coisa eu quis resolver, nunca deu certo. E uma vez que falo sim à vontade de Deus, a tribulação perde a sua força. Gradativamente começo a cumprir minha missão, as coisas começam a chegar. Isso eu me refiro a recurso, a resolução de problema, a pagamento de algumas dívidas que no meio do caminho aconteceram, a reconciliações, a bens. Por quê?
Porque existe uma conspiração. Lembre-se, você está numa guerra, não brinque com isso. Talvez, muitas das vezes, ao nosso redor tem mais demônios do que ser humano. Eles trabalham para você ser prisioneiro das coisas que te afastam de Deus. E quanto mais você tentar viver uma vida na sua força natural, mais problema você vai acarretar. Menos frutífero será. Agora Jesus fala para você e para mim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso, porque isso aqui é uma promessa. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele não mente, ele é fiel. Ou seja, coloque o reino de Deus em todas as áreas da sua vida primeiro. Submeta todas as coisas ao reino de Deus, ou seja, de maneira que não exista área da nossa vida que o Senhor não esteja no controle, sendo glorificado em primeiro lugar. E a gente passa a servir o Senhor com essas coisas. Devemos sempre nos perguntar: Ele está governando isso na minha vida? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Ele está sendo glorificado? Essas coisas me aproximam mais do Senhor? O que seria o reino de Deus aqui? É a esfera onde Ele governa. Agora, se nós temos coisa que não nos impede de servir o Senhor, é complicado isso, irmãos. E isso aqui é um chamado ao discipulado para como vivermos uma vida na esfera do reino de Deus. Que coisa séria isso, não? Eu estava com um problema no aspecto da empresa de um tempo atrás e já ia 5 anos. Um negócio que não terminava. No Brasil as coisas burocráticas demoram. A gente pensa assim, pessoas estão com problema há 30 anos e não resolvem. E aí eu tive uma escolha muito séria, porque ou eu me dedicava totalmente para resolver esse problema, isso ia consumir minha vida no campo profissional, tinha recebido proposta para ser profissional numa área, que é a área de editor, ia ganhar muito bem, ou eu simplesmente cumpriria a minha missão do ministério, e oraria e seria justo no que eu puder, até onde eu pudesse, e deixarei que o Senhor ia resolver. Mas foi só falar sim para a vontade de Deus. E aquele problema que era tão grande, é como se fosse uma folha que caiu no chão. Eu recebi uma proposta de desconto de 90% do problema. Só que eu não tinha o dinheiro para pagar esses 90%. Que ainda era, os 10%, que ainda era um valor. Eu falei: Senhor, não tem patrão infiel no teu reino. E o Senhor é o melhor patrão. Então, se o Senhor me quer realmente servindo, eu não vou falar nada para ninguém, o Senhor provê. Irmãos, o Senhor proveu. Interessante que nesses dias da cirurgia, do descolamento de retina, um amigo conversou comigo, eu falei: não, já tem um recurso, deixa eu só reunir os exames aqui, eu vou avisar os irmãos que já está tudo certo. Até à tarde eu faço isso. Mas ele foi na frente e falou: olha, já tudo resolvido, tipo assim, não precisa ofertar mais. Mas eu falei: deixa até à tarde, porque essas coisas são como carro no conserto, né? Você põe para consertar uma peça e aparece um bocado de outras peças. Espera um pouquinho chegar. Ele se adiantou e todo mundo entendeu. Bom, então não precisa mais, ok. Eu fiquei quieto, não falei nada. Mas aí o orçamento, que era de tanto, ele subiu umas 30%. Falei: e agora? Eu dobrei o joelho e fui orar. Eu recebi uma ligação, uma mensagem de um estado muito longe, que o irmão falou assim: Gerson, ainda que eu soube que não precisa mais, mas eu tinha uma causa, eu sou um advogado, e é um cara muito simples, é um irmão simples, que eu preguei o evangelho, está lá servindo, e eu falei para o Senhor que se essa causa saísse, eu ia mandar uma oferta para abençoar o irmão, sua família. Eu acabei de orar e a causa que estava empacada aí há tanto tempo, ela saiu agora. E eu já recebi o valor. Eu falei: mas não é possível. É possível. E esse valor foi provido também, dos 30% a mais. Bom, e fiz a cirurgia. Graças a Deus. Aumentou mais uns 80%. A cirurgia, que era para 2 horas, usaram o box de 4 horas. Tiveram 2 anestesistas, 2 médicos, foi
E aí o que era X aumentou para quase, deu uns 80%, 75%. E aí o meu médico falou assim, não, você pode ir lá no centro médico, conversar, falar da sua necessidade, que você é alguém que serve o Senhor em tempo integral, então se eles puderem, né, ter compaixão e tudo. E eu falei, eles vão te dar um desconto lá. E eu depois respondi para ele, olha, eu não farei isso, porque eu tenho zelo pelo nome do Senhor, pela santidade. Seria como eu falar que eu tenho um patrão que não é fiel. Como ele me separou para o ministério, e eu creio que eu estou nisso também pela vontade de Deus, tem muita coisa acontecendo, eu não vou fazer, eu vou orar. E o Senhor proveu os recursos, não está faltando. E isso para ele foi um grande testemunho, né? Então, irmãos, quantas coisas, na minha própria experiência, até na editora, quando eu levei as coisas na força ali, a coisa não ia. Claro, a editora foi a vontade de Deus, foi até um ponto. Chegou uma hora que é hora de você deixar. Eu lembro que uma vez eu estava orando e o Senhor falou para mim, entrega o seu Isaac. Eu falei, caramba, hein? Eu tive que entregar a editora. Não foi agora, isso já faz muito tempo atrás. Agora foi a segunda vez que o Senhor mandou entregar o Isaac. E era uma coisa que era do Senhor, mas começou a virar um laço para mim, porque outros vão fazer aquele trabalho e eu vou fazer algo que vai frutificar mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o quanto eu gostava daquele casarão que a gente tinha ali, cabia uns 30 carros no quintal, por aí, né? Porque tinha um outro lado atrás da cozinha, cabia um bocado de carro lá, grama, árvores, várias frutas, varanda, 2, 3 salas, sala de TV, sala de jantar, sala de estar, 5 banheiros. Gente, eu hospedava tantos irmãos, né? Que coisa maravilhosa. Só que virou um embaraço para nós. Uma filha casou, a outra vai casar, a outra também, se Deus quiser. Chegou uma certa idade, entrou a pandemia, a manutenção da casa subiu muito, estava usando pouco e virou um embaraço para nós. Chegou uma hora que você tem que entregar. E nós viemos para esse apartamento, que é bem menor, quase não pode fazer o que fazia lá. Mas são fases na vida que você tem que não permitir que essas coisas virem um embaraço. Que não adianta falar, essa casa está tão grande. Eu estou cansado. Não sei o quê. Desculpa, não estou falando de uma irmã ou de outra. Estou falando da minha experiência com a Miriam. Pô, não aguento pagar manutenção dessa casa. Choveu, sujou de novo. Agora está com problema. Nossa, ali é uma coisa terrível. Já tinha cachorro. Eu gosto demais de animal. Você está reclamando de quê? Você criou isso. Se a sua força, a sua energia, a sua alegria está indo embora, chegou a hora de você passar o machado na raiz da árvore. Vai viver de acordo com a sua necessidade. Uma vez eu ia comprar um carro, falei, Jamê, o que você acha? Eu compro de 7 ou de 5? Eu queria o de 7, porque eu queria levar minha sogra não saía do meu pé, e queria levar os irmãos. Ele perguntou assim, quantos filhos Deus te deu? Eu falei, 3, então, você e a esposa com 3 dá 5 lugares. Não dá 7. Porque quanto maior o carro, maior a manutenção, maior isso, viva de acordo com a sua realidade. Tá. Eu queria o de 7, né? Mas aquilo ali foi um conselho muito interessante, né? Que às vezes nós queremos umas coisas maiores do que a gente precisa. Claro que às vezes o Senhor nos dá para um determinado tipo de serviço. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Elas virão pelo seu trabalho, etc., mas você estará debaixo da bênção do Senhor. Não do seu esforço humano sem Ele. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Meus amigos, meus irmãos e irmãs, olha o que Jesus está falando para você. Administra as coisas, faça plano para 1 ano, 2, 10 anos, não tem problema não. Mas ele está dizendo assim, não deixa você ter uma guerra de titãs dentro da sua alma, do seu coração, quando você não confia em Deus. Você passa a sofrer por coisas que não aconteceram, porque você acredita mais no caos, na adversidade, do que na soberania de Deus que vai cuidar de você. Por isso você não dorme, por isso você não descansa, por isso que você está sempre em crise. Não se preocupe com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Não vivamos como gentios que não conhecem a Deus. Vamos viver como filhos de Deus que conhecemos o Senhor. E se hoje nós estamos enrolados com várias coisas, que essa mensagem que Jesus nos falou, ela possa realmente nortear nossas decisões e a gente passar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e orar para que ele nos leve a esse nível de viver focado na missão, no chamamento. E agora possamos abrir mão de qualquer coisa, por mais bonitinha, mais boa, mais lícita e aparentemente boa que seja, elas estão nos atrapalhando a cumprir a nossa carreira. E possamos juntar tesouros no reino que virá. Que Deus nos abençoe. Amém.